Olá, namastê. Eu sou o professor Orlando Alves e, gente, vamos falar de Avatar. Eu sempre recebo essa pergunta e sempre ouço também de pessoas fazendo comparações em diferentes religiões sobre a questão do que é um avatar. Num vídeo não dá para explicar o que é um avatar. Eu vou explicar o conceito para que vocês não tentem, nem percam o seu tempo em dissertar coisas que eu chamaria de inúteis, quando se estão falando sobre espiritualidade. Tem gente que me coloca assim, Buda era um avatar, não chegou nem perto. Jesus era um avatar, também não chegou perto. Se alguém comentar, comete um engano tremendo, sem desmerecer Jesus, tá? Avatar é um conceito muito único da Índia, da hierarquia hindu, do processo espiritual da Índia, da cosmogonia da Índia, onde tem hierarquia de deuses, que é diferente do Ocidente. Vocês sabem que lá são milhões de deuses, né? São 300 mil deuses. Então, para 300 mil tem muitas hierarquias. Então, para se tornar um avatar, é um pouquinho mais que Jesus, é um pouquinho mais que Buda, tá certo? É um Deus em primeira ordem, onde ele tem até onipresença, tá? E é provado aquilo lá, é catalogado e provado. E aí tem ainda a onisciência colocada ali, tá? E geralmente essa onisciência está ligada a uma língua não humana, que é o sânscrito. Então Buda não fez isso, Jesus também não fez, alguém vai aqui falar um monte, Jesus era isso, era aquilo, mas eu estou falando o seguinte, Avatar é um preceito da Índia, não é do Ocidente. Então quando vocês querem classificar alguém como um Avatar, está errando feio no alvo, está acertando o alvo errado, tá certo? Assim como falar de um guru, como na Índia, assim como falar de um siddha, assim como falar de um brahmani, assim como falar... São coisas específicas daquela cultura. E tem características dentro da descrição do que a gente chama de Shastra, das escrituras, que definem o que é um avatar, devido aos feitos, à onisciência, os graus até de realizar outras pessoas, um monte de conceitos que fazem, inclusive de sair do corpo. Inclusive sair do corpo. Nenhum avatar foi crucificado, nenhum avatar foi morto por ninguém. Tá? Os avatares geralmente eles saem do corpo. Então, muitos que julgam serem avatares das pessoas do Ocidente não são e não devem ser comparados. Não pode desmerecer ninguém e nem também tirar eles das características que eles são. Tá certo? Então, avatar é um conceito único da Índia. Assim como Siddhas, assim como Rishis. Rishis são seres oniscientes, que nascem com onisciência e esses seres foram dos que trouxeram o conhecimento da Índia. É por isso que a cultura da Índia, quando se lê ela no original, a gente gosta, porque primeiro houve de uma fonte de um Deus. Tá? Aí você fala, nossa, isso é especulativo, isso não existe, um Deus não veio aqui, vieram muitos, são dezenas, centenas deles, encarnaram na Índia. Até algumas ordens da Índia foram fundadas por deuses. Então, e lá tem línguas que não são humanas, é por isso que são fundadas por não humanos. O que os humanos fizeram para entender essas coisas? Tiveram iniciações desde esses deuses até hoje. Na Índia tem até descendentes de deuses, tá? De tão forte que é essa cultura lá. Isso não é aberto a todo mundo, isso não é popular, mas é assim que funciona. Eu só estou tentando aqui clarear a ideia do lado mais sério da Índia, da cultura hindu, porque todo mundo gosta de falar do modismo, né? E dos textos da internet, né? Então, o texto da internet ele não vai te dar clareza tão forte quanto um texto original. O texto original, eu vou voltar a dizer o que eu disse nos outros vídeos. O texto original ele tem filosofia, ele tem clareza de linguagem, ele tem a referência de quem escreveu, a época e a seriedade do texto pelo local, época e até mesmo, se for mais sério ainda, se for mais fundo no buraco do coelho, você vai encontrar um texto em sânscrito, ou seja, sânscrito não teve seres humanos curiosos, xeretas, escrevendo aquilo ali. Entendeu? Quem escreveu aquilo ali foram seres encarnados, com onisciência, com um patamar mental diferente das comparações que se fazem do lado de cá. Tá certo? Então ali, dentre esses textos, foi escrito diversas ciências que existem hoje, desde a astronomia, a divisão do átomo, a teoria de relatividade, foi escrito pi, foi escrito agronomia, foi escrito fundição, foi escrito medicina, foi escrito astrologia, foi escrito física, foi escrito as leis do universo, os padrões da metafísica, os padrões bioquímicos. Então são muitos preceitos que foram escritos, inclusive a arte de barro, a arte do bronze, a arte de pintar,
a própria escrita, a própria filosofia, a formação do pensamento, né? Isso tudo foi feito na Índia do sânscrito. Inclusive o número pi foi dado exatidão em Oxford por um indiano. E não foi baseado na cultura inglesa. Ele trouxe a cultura para ser escrita em Oxford em 1915. Entendeu? Então, as evidências do mundo mostram outra coisa. As evidências das escrituras mostram outra coisa. Tá? E é por isso que, de novo, eu vou reforçar no meu vídeo. Procurem alguém competente para aprender. Não fique na internet o dia inteiro salvando texto achando que você está certo. Entendeu? Que não vai, isso nunca vai dar certo. Aí entra aquela coisa que eu falei no outro vídeo. Você vai estar lascado se você continuar nisso aí. Não desmerece olhar um texto na internet, desde que você primeiro saiba a informação e saiba o que você está vendo. Quando você sabe, você não cria um engano. Diferente de você ler qualquer texto e tornar ele verdadeiro. Que é o que acontece nos blogs, é o que acontece nos vídeos aí do YouTube, um monte de gente falando um monte de coisa. Eu já vi gente dizendo até que tem 2 Vishnu. Não sei de onde a pessoa tira isso, disseram que tem 2. Né? Eu já vi N absurdos, N formas assim hediondas de falar sobre a Índia. Tá certo? Então a Índia, você tem uma base original para poder tirar conclusões para dali ter as dissertações que dão vazões a mais pessoas saberem uma fonte de verdade. Tá bom? Namastê.